O que são e quem são os demônios na visão espírita? Existem demônios? Existem seres perpetuamente propensos ao mal, destinados ao mal? Conforme diz a Bíblia, anjos decaídos que teriam sido criados perfeitos para depois caírem na maldade e na prática do mal? Antes de falar sobre o que o Espiritismo acredita, eu gostaria de fazer aqui um paralelo, um raciocínio com os irmãos, com as irmãs que assistem e que desenvolvem os nossos pensamentos também junto conosco. Deus é infinitamente bom, infinitamente perfeito. Qualquer herança de Deus, qualquer criação divina, só terá as características divinas. Não poderá ser, em momento nenhum, um ser propenso perpetualmente ao mal. Se existirem demônios, são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, em sua essência, não são demônios. Porque nesse caso, Deus sendo o pai desses espíritos, o mal que eles engendram seria um neto, né? Seria um neto de Deus. Deus seria, conforme diz, parece que Kardec que disse isso, Deus seria o avô do mal. E veja bem, Deus sendo infinitamente perfeito, infinitamente amor, porque ele engendraria, ele criaria um mecanismo que mais para frente haveria uma falha, e dessa falha nascessem os demônios, se ele é perfeito. Os demônios são espíritos, muitas vezes inteligentes, porém atrasados, muito atrasados moralmente, e estão, nesta fase, identificados com a prática do mal. E a partir dessa prática, eles estão preocupados em destruir, em prejudicar o próximo, em prejudicar a humanidade, ou os espíritos encarnados e desencarnados. Na pergunta 131 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há demônios, no sentido que se dá a essa palavra. E os espíritos dizem que se houvessem demônios, seriam obra de Deus. E se porventura Deus seria justo e bom, se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados, então, para nós espíritas, para o espiritismo, os demônios são aqueles espíritos que nasceram simples e ignorantes, como todos nós, como espíritos, nascemos simples e ignorantes. No decorrer de nosso aprendizado, as nossas escolhas pendem para um lado ou para o outro. A nossa ignorância, simbolizando na árvore do bem e do mal, lá que está na Bíblia, que é aquela história ali, é um símbolo. Quando o homem ou o espírito prova da semente da árvore do bem e do mal, ou seja, ele começa a experimentar, ele começa as suas experiências, ele pode pender para o lado do mal, ou pender para o lado do bem. De acordo com a sua pendência, de acordo com a sua preferência no início, ele vai demorar mais ou demorar menos para conseguir a sua evolução espiritual. Então, o espírito, quanto mais ele se desenvolve do lado do bem, melhor e mais rápido ele chega na evolução necessária para a sua felicidade. Existe um quesito importante que Deus coloca nesse sentido, que é o livre-arbítrio. O espírito poder escolher para que caminho ele quer seguir. E à medida que ele vai fazendo escolhas ruins, ele vai trazendo para frente dele, ou seja, colocando no seu caminho, mais à sua frente, destinos de sofrimento e dificuldade que irão puxá-lo ou torná-lo bom através da expiação dos males que praticou contra, seja esse ou aquele ser, filho de Deus também. À medida que ele volta para o caminho do bem e esquece o caminho do mal, ele se transforma, ele melhora,
ele se aprimora, ele sente dentro dele uma felicidade interior cada vez mais forte, cada vez maior. Nós todos carregamos dentro de nós um pouco de sombra, e um pouco de anjo, um pouco de luz. E o nosso lado sombra, ele vai ainda trazendo ao nosso caminho destinos de amargura e sofrimento, enquanto que o nosso lado luz vai trazendo ao nosso destino uma sensação de felicidade que muitas vezes suplanta a dor e o sofrimento. Então essa lei, que nós chamamos de lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz, a gente tem que pagar ceitil por ceitil, ela é administrada pela lei de amor, que vem de nosso Pai Celestial. Então, os demônios que são ditos nas igrejas, que são amaldiçoados por religiosos, na verdade são espíritos muito tristemente sofredores e ignorantes do bem. Se eles fossem educados com amor, trabalhados com mais compreensão, deixariam a prática do mal mais rapidamente. Com o tempo, todos os espíritos que estão nessa fase de demônios ou de espíritos atrasados no planeta serão redimidos. Quando o planeta alcançar determinada evolução, transformando-se em um planeta de seres regenerados ou em regeneração, muitos deles serão reconduzidos para mundos onde possam exercitar o bem, abandonar o mal e exercitar o bem para se transformarem e, ao mesmo tempo, libertarem, o nosso planeta dos seus miasmas, das suas energias ruins, das suas energias negativas, mas todos acolhidos no seio de nosso Pai Celestial. Participe de nosso trabalho de divulgação espírita, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nossos canais e compartilhando. A humanidade precisa desse conhecimento. Faça parte, você também. Beleza, pessoal? Então, para o Espiritismo não há demônios, mas espíritos em evolução, que muitas vezes sofrem e muitas vezes fazem sofrer, mas todos no caminho do aprendizado. Deus abençoe e ilumine todos vocês. Obrigado.